Olá, meu nome é Pamela dos Santos Abintes, sou bolsista PIBIC e a minha orientadora é Marília Bazan Blanco. O meu projeto tem o título de Programa de Intervenção Metatextual PRONAHA, Aplicabilidade com o Público-Alvo da Educação Especial. Gombert, 1992, define a habilidade metatextual como a análise das estruturas formais e inferências trazidas pelo texto, não somente em relação às normas gramaticais, e que faz com que o indivíduo desenvolva a consciência geral do texto lido. O PRONAHA é um programa de intervenção para o desenvolvimento de habilidades metatextuais. Este programa faz uso de histórias de gênero narrativo, contando também com o apoio de gravuras sequenciais que formam uma história, contendo os elementos que a compõem, como cenário, tema, enredo e resolução. O enfoque deste artigo é apresentar um mapeamento de artigos, dissertações e teses que utilizaram o programa de intervenção metatextual PRONAHA como ferramenta para auxiliar o desenvolvimento da habilidade metatextual, visando analisar sua aplicação com o público-alvo da educação especial. Esse trabalho ainda apresenta como objetivo específico relatar a implementação do programa em uma criança de 11 anos, com dificuldades acentuadas de leitura, no município de Cornélio Procópio, Paraná. Para compor o mapeamento, foram realizadas buscas durante os meses de dezembro de 2019 a março de 2020, na base de dados Google Acadêmico, a partir da busca com a palavra-chave PRONAHA. Após as buscas, foram selecionados trabalhos somente com arquivos completos em português e que abordassem diretamente a temática de interesse. Estabelecidos os critérios de inclusão e exclusão e descartados os trabalhos repetidos, a busca resultou num total de 17 trabalhos. Para a implementação, foram utilizadas anotações da bolsista, assim como as próprias atividades realizadas pela criança. A aplicação ocorreu em uma sala de aula de uma escola municipal de Cornélio Procópio, durante o mês de novembro de 2019, em 5 encontros, aproximadamente de 40 minutos. Inicialmente, foi realizada a avaliação da criança com o Teste de Desempenho Escolar, TDE, e posteriormente implementado o Programa de Intervenção Metatextual, PRONAHA, elaborado por Oliveira e Braga, 2012. Essas são gravuras sequenciais de uma história narrativa presente no PRONAHA. Essa história se chama O Macaco Sapeca. Essas figuras contêm os elementos que estruturam o texto: cenário, personagens, tema, enredo e resolução. Aqui os personagens são os macacos e o cachorro. Uma situação problema. Eles querem as bananas, mas o cachorro vigia as bananas. O desfecho. 2 macacos distraem, enquanto um pega as bananas. O final, os macacos comem juntos suas bananas. Em relação à busca, na revisão sistemática foram encontrados 17 trabalhos, sendo estes 13 artigos, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado e 2 livros. A partir dos dados obtidos, destaca-se que 29,41% foram pesquisas direcionadas a alunos com deficiência intelectual, DI. 5,89% foram direcionados a alunos com transtorno do espectro do autismo. 11,76% foram direcionados a alunos surdos. 23,53% foram direcionados a alunos de turmas regulares. 11,76% foram direcionados a alunos com baixa visão e 17,65% foram direcionados ao público-alvo da educação especial. A primeira produção escrita da Escolar não apresentou todos os elementos da história. Continha apenas personagens e uma ação. A Escolar alcançou um total de 7 pontos, de acordo com Oliveira e Braga, 2012. No terceiro encontro, foi implementada a história O Susto dos Canários. Seguindo a pontuação proposta pelo programa de intervenção,
A produção da escolar atingiu 17 pontos. No quarto encontro, foi implementada a história A Lição de Totó, com o qual a aluna, mesmo com leitura silabada, conseguiu organizar corretamente a sequência. Construiu uma história contendo os elementos da história lida, embora com muitos erros ortográficos, alcançando assim 15 pontos. No quinto e último encontro, como proposto pelo Pronarrar, a história O Sapo foi adaptada, mostrando apenas as imagens. Observou-se o aumento da produção, ainda que com erros ortográficos. Os elementos que compõem a narrativa estavam presentes, contendo então cenário, personagem, situação, problema e desfecho. Conclusões. Observa-se que o programa de intervenção metatextual Pronarrar pode ser utilizado e adaptado, conforme as necessidades educacionais dos alunos, tanto para alunos com desenvolvimento típico, quanto para os alunos do público-alvo da educação especial. É evidente também a importância da implementação de programas como o Pronarrar para o ensino da leitura, escrita e desenvolvimento das habilidades metatextuais, assim como sua utilização por alunos com dificuldades de aprendizagem. Agradeço à Fundação Araucária pelo auxílio financeiro em forma de bolsa, sem qual não teríamos condições de nos dedicar ao projeto. A UEMP pela celebração do convênio, que possibilitou a execução do projeto. A minha orientadora que, mesmo diante das dificuldades, me assessorou durante todo o percurso. Essas são minhas referências. Obrigada.